Quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias para o livro de Romanos, capítulo de número 12. Nós leremos versos 1 e 2. Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. Porque hoje em questão, nós trataremos tanto no culto da manhã quanto no culto da noite, o tema que aparece na projeção, o tema do ano, transformados pelo Evangelho, comprometidos com o reino. Se necessário for, a gente avança para a semana que vem, mas o meu interesse é fazer cada um desses temas em um dos cultos do dia de hoje. Então, Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, quero pedir a vocês que se coloquem em pé, aqueles que podem, não se constranja se não puder. Mas a palavra de Deus vai nos dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus abençoe sua palavra, podem se assentar. Vamos orar. Nós queremos render graças, Senhor Deus, por este domingo abençoado que o Senhor nos deu. Não pelo sol, não pelo tempo maravilhoso, mas pela oportunidade que nós, como cristãos, temos de estar diante do Senhor, neste local de adoração, junto com os nossos irmãos em Cristo. O meu desejo, Senhor Deus, como pregador da palavra, é que o Espírito Santo possa usar, não a eloquência, Senhor Deus, mas usar a mensagem do Evangelho, a fim de que os nossos corações sejam transformados, a fim de que cada um de nós possa dar o devido valor àquilo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Aceita, Senhor Deus, a nossa adoração, aceita os hinos que cantamos, o tempo que nós estamos aqui ouvindo da Tua palavra, que saiamos diferentes de como nós entramos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, transformados pelo Evangelho, comprometidos com o reino. Nós tivemos na semana passada a escolha do lema deste ano, apenas os membros da igreja estavam envoltos nessa questão. E esse foi um tema escolhido entre 10 temas ou 10 lemas que nós separamos aí, para que a igreja pudesse, então, não só declamar cada domingo, mas principalmente para que possamos, de alguma forma, aplicar nas nossas vidas. Então, nada melhor do que bem no começo do ano, apenas segunda semana, nós já meditarmos no que isso refletirá nas nossas vidas nesse ano de 2025. Então, assim como falamos, transformados pelo Evangelho, comprometidos com o reino, não é uma frase bonita para que nós possamos refletir, mas uma declaração daquilo que nós vivemos. O Evangelho não é algo que ouvimos e deixamos de lado, ele nos chama à mudança, à renovação e a um novo propósito. Qual é esse propósito? Comprometidos com o reino de Deus. Dentro dessa perspectiva, meus irmãos, eu quero hoje, então pelo menos nesta manhã, nós focarmos na primeira parte do nosso lema, transformados pelo Evangelho. E como isso, ou como essa transformação acontece, como ela molda o nosso compromisso com o reino. Nós hoje, então, nosso interesse é nós podermos passear pela palavra de Deus e entender de que maneira o Evangelho transforma as nossas mentes, os nossos corações e as nossas ações, preparando-nos para viver uma vida que reflete a vontade de Deus. Então não tem como nós não iniciarmos hoje, não, ou pelo menos deixando de lado, a compreensão do que é o Evangelho. Abre sua Bíblia para Romanos capítulo 1, verso 16. Vamos lá. Romanos capítulo 1, verso 16.
Você pode abrir a sua Bíblia. E alguém pode ler para nós, por gentileza. Romanos 1,16. Então, meus irmãos, segundo o apóstolo Paulo, o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Talvez uma explicação um pouco mais concisa. O evangelho é a poderosa manifestação do amor de Deus que nos salva pela fé em Jesus Cristo. É a boa nova de que por meio da morte e ressurreição de Jesus, somos reconciliados com Deus e recebemos a vida eterna. É a promessa de uma nova vida em Cristo, livre do pecado e da morte. Alguém pode falar de cor aí, João 3,16? Esse é o meio de deixar um pai orgulhoso. Né? Então, exatamente, João 3,16, é isso que a palavra de Deus nos explica. Então, meus irmãos, o evangelho não é uma mensagem apenas, mas é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem em Jesus. Não é um conjunto de ideias ou uma filosofia, mas é uma força transformadora. Todos aqueles que creram em Cristo foram transformados pelo evangelho. John Piper, ele diz o seguinte, que o evangelho é a boa notícia de que o Deus que tudo satisfaz nos salvou para ele mesmo. Então Deus, criador de todo o universo, ele salvou um povo para si. Dentro dessas questões, meus irmãos, não há uma explicação mais lógica do que 1 Coríntios capítulo 15, versos 3 e 4. Você pode abrir a sua Bíblia lá. 1 Coríntios capítulo 15, verso 3 e 4. Aqui nós temos uma explicação simples do que é o Evangelho. Alguém leia para nós, por favor, 1 Coríntios capítulo 15, versos 3 e 4. Este é o Evangelho, explicado de maneira simples para todos nós podemos entender. É este o poder transformador de Deus, que vem através da salvação e da fé em Jesus Cristo. Assim como nós entendemos o que é o Evangelho, é importante nós entendermos o que é a transformação pelo Evangelho. Voltando ao verso que nós acabamos de falar há pouco aqui na igreja, Romanos 12, 2, eu não sei se vocês sabem de cor, mas vai dizer que não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o Evangelho, meus irmãos, segundo o texto que nós lemos, é uma transformação, não é um conformismo. Em que sentido? 1 João capítulo 5, 19. E nós vamos passear pela Bíblia, assim como eu orei, dizendo ao Senhor que nós iríamos passear pela Bíblia, ou pelo menos eu disse na introdução que nós faríamos isso, teremos vários versículos para nós lermos, porque é importante embasar a nossa fé naquilo que a palavra de Deus nos fala. 1 João capítulo 5, verso 19. A palavra de Deus vai dizer que sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, meus irmãos, o Evangelho, ele nos tira do molde do mundo. E não só isso, o conformismo, segundo o mundo, que jaz no maligno, ele nos prende às paixões, aos egoísmos e aos valores terrenos. Hoje em dia existem as mais diversas formas de silicone. Eu comprei esses dias umas formas de silicone para nós fazermos gelo, que geralmente é melhor do que aquelas mais duras, né?
Então, se você quiser forma de silicone redonda para fazer uma bola, tem. Um quadrado grande, tem. Se você quer fazer árvore de Natal, se você quer fazer um animalzinho, você acha forma de silicone para tudo quanto é gosto. E eu digo isso para vocês por quê? Porque aquilo é uma maneira de conformar-se àquela imagem que a forma está mostrando. Nós, como cristãos, nós não podemos nos conformar com os padrões que esse mundo nos apresenta. É por isso que é uma demonstração clara de que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, como o próprio apóstolo João fala em 1 João, capítulo de número 3. O cristão que ama Deus, ele não pode viver em comunhão ou em harmonia com o mundo. Por quê? Tiago, capítulo 4, verso de número 4. Alguém sabe de cor? Tiago 4:4? Se não sabe, vai ler. Tiago 4:4. Vamos lá. Eu vou pedir para o Davi ler para nós, porque a versão dele ela é um pouco mais compreensível do que as versões mais contemporâneas. Lê para nós, Davi, por favor. Então não tem meio termo, meus irmãos. Não existe meio termo. E a versão corrigida ela é clara em dizer que aqueles que namoram com o mundo ou que vivem em harmonia com o mundo, eles estão adulterando contra Deus, adulterando contra a palavra de Deus, adulterando contra a sua fé. Então nós estamos falando sobre o sistema que o mundo nos oferece, porque assim como o próprio apóstolo João vai dizer no capítulo 5, o mundo jaz no maligno. Então, meus irmãos, nós entendemos que 2 Coríntios 5,17 vai dizer que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. É por isso que esse negócio, e aí eu quero chamar a sua atenção. Existem pessoas que ouvem o evangelho. Elas podem falar com a sua boca que elas creram em Cristo. Mas se não houve uma transformação na sua vida, não é uma conversão genuína. Porque converter-se a Jesus é uma transformação completa. Paulo deixa claro, se alguém está em Cristo é o quê? Uma nova criatura. Então eu não posso ser uma nova criatura com velhos hábitos. Eu não posso viver em harmonia, em conformidade com os meus prazeres mundanos, dizendo que eu amo a Cristo. É por isso que frequentar a igreja não salva ninguém. É por isso que ser religioso não salva ninguém. Eu preguei há 1 ou 2 anos atrás sobre a vida de Judas Iscariotes. Judas Iscariotes andou com Jesus por todo o tempo que ele esteve aqui no mundo. Mas ele foi salvo? Não foi. Então, meus irmãos, não é a vontade alheia que faz com que pessoas sejam salvas, mas aqueles que realmente e verdadeiramente creem no Evangelho e são transformados. Mateus capítulo 5, versos 13 a 16. O Senhor Jesus Cristo vai nos dizer sobre o sal da terra e sobre a luz do mundo. Mateus capítulo 5, versos 13 a 16. Acompanhe-me na leitura, por gentileza. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. 2 exemplos claros para a nossa compreensão. Quando nós estamos dirigindo à noite, principalmente quando você pega a estrada, vamos supor que você pega a freeway, sentido litoral ou para algum lugar que você queira ir.
Quando você está chegando numa cidade, por mais distante que você esteja, você consegue enxergar as luzes da cidade de longe. Então ali você sabe que brevemente você vai chegar numa cidade. É exatamente isso que Jesus está dizendo. Não se pode esconder a luz de alguma forma que outras pessoas não possam ver. Ele está dizendo, no caso aqui sobre a candeia, coloca-se num lugar onde vai iluminar todas as coisas. Da mesma maneira, o sal. Alguém já fez um churrasco e comeu carne sem sal? Sem sal nenhum. Imagina uma picanha bem passada não é uma picanha no ponto. Aquela bonita de se ver com os olhos. Mas se você pega um pedaço e come sem sal, francamente, não tem graça nenhuma. É da mesma maneira, meus irmãos, que nós como cristãos não devemos e nem podemos esconder a influência de Cristo nas nossas vidas. Nós vamos falar sobre isso quando falarmos sobre o nosso comprometimento com o reino de Deus. Nós não podemos. E se isso acontece, é a nossa falta de comprometimento com Deus. Quando nós trocamos o nosso foco de Deus, colocando o foco nas coisas do mundo. Também, meus irmãos queridos, nós acabamos de ver sobre a transformação pelo Evangelho, é uma transformação e não um conformismo. Mas Romanos 12:2 também vai falar sobre a renovação da nossa mente. Salmo 119, 105. O que vai falar isso? O que vai falar esse texto? Alguém se lembra? Salmo 119, 105. Exatamente, meus irmãos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Naquela época, eles não tinham faroletes, eles não tinham celular com câmera, né? E principalmente com luz de LED para iluminar o caminho. Mas eles tinham determinadas maneiras para iluminar o lugar aonde eles pisavam. Para o cristão, a palavra de Deus é a luz que vai iluminar o nosso caminho. Sem sombra de dúvidas. Então essa é a renovação da mente que é esperada para cada cristão. Então essa transformação começa na nossa mente, moldada pela verdade do Evangelho e pela palavra de Deus. Eu chamo a atenção para aquilo que Martin Lloyd Jones, um dos grandes teólogos do século passado, ele disse o seguinte: a maior necessidade do homem é uma nova mente, não apenas novos hábitos. Vou explicar. Quando ele fala que a maior necessidade do homem é uma nova mente e não apenas novos hábitos, o que ele enfatiza é a importância da transformação interior. Chama a atenção o seguinte: existiram vários indivíduos que no tempo que Paulo esteve pregando o evangelho, alguns se achegaram a ele, mas no final da sua vida, muitos deles abandonaram Paulo. Inclusive, Paulo cita Demas, que amou o presente século. Então eu quero dizer a vocês o seguinte: existem muitas pessoas que estão dentro da igreja, estão cantando os hinos que nós cantamos, lendo os versículos que nós lemos, participando da comunhão que nós participamos, seja na igreja, seja no seminário, ou em qualquer outro lugar, mas um dia, se não foram transformados pelo Evangelho, um dia demonstrarão aquilo que verdadeiramente há no seu coração. Jesus deixou bem claro, dizendo que aonde está o seu tesouro, está o seu coração. Então, aqueles que de alguma maneira mentem para as pessoas, eles não podem mentir para Deus. Então, o evangelho, ele não é uma transformação exterior, mas é uma transformação do coração. Porque, sejamos verdadeiros, uma pessoa se vestir de cristão não é muito difícil. É só você andar com uma Bíblia debaixo do braço.
As pessoas vão olhar para você e vão dizer, olha, é um cristão. Ou então ó, vão dizer, ó, tá indo no culto todo domingo. Isso não faz de ninguém um cristão. Isso não faz de ninguém um cristão. E dentro dessa perspectiva, meus irmãos, o que Martin Lloyd Jones está dizendo, ele nos desafia a buscar não apenas uma mudança externa, mas uma renovação radical na nossa mente, que nos permitirá viver uma vida mais plena e alinhada com os valores mais profundos. Exemplo. Vamos imaginar uma pessoa que luta contra o vício do cigarro. Existem alguns meios que a pessoa começa a colocar alguns adesivos de nicotina e aos poucos ela vai, ou pelo menos teoricamente, ela vai deixando de fumar. Vícios, sempre, qualquer tipo de vício, ele é difícil de você lutar. É difícil de você parar. Mas na questão do cigarro, a pessoa ela vê lá na caixa do cigarro os males que faz e talvez ela diz o seguinte, eu vou parar. Só que por algum tempo, depois que ela para, ela começa a lutar contra a abstinência. E aí, por isso que, por vezes, ela vai colocando aqueles adesivos de nicotina. Só que a grande questão é a seguinte. Se ela não só entende a necessidade de parar de fumar, se ela não entende os malefícios que vai trazer para a sua saúde e para as pessoas ao seu redor, aquilo não tem valor nenhum. Por quê? Porque daqui a pouco tempo ela pode estar no vício novamente. Qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de vício, ela precisa ter uma transformação radical de mente para que consiga vencer qualquer que seja o vício com o qual está lutando. Seja imoralidade, seja bebida, seja cigarro, seja qualquer outro tipo de vício. Sempre é importante ter uma mudança radical de mentalidade para que essa transformação ela possa acontecer de maneira exterior. Eu vou dizer para vocês, são 17 anos que nós estamos aqui nessa igreja, eu, minha família. Muitas pessoas passaram por aqui, muitos sentaram nesses bancos, muitos estavam como vocês, cantando os hinos, participavam das programações da igreja, iam nos acampamentos, faziam 1001 situações, mas certo dia mostraram aquilo que verdadeiramente haviam nos seus corações e abandonaram os caminhos de Deus sem pestanejar. Por quê? Porque estavam no meio de nós, mas não eram dos nossos. Pessoas que talvez por algum motivo escuso, algum motivo que não era correto, estavam na igreja. Já aconteceu, meninas jovens, de rapazes chegarem na igreja apenas com a finalidade de demonstrar uma falsa espiritualidade, para que depois que as meninas estivessem já envoltas naquela lábia, fossem, de alguma forma, sequestradas de Deus e levadas para os hábitos do mundo. Poderia citar para vocês vários exemplos. Então nós precisamos entender que uma transformação não é algo exterior, mas é uma transformação do coração. Note Filipenses capítulo 2, verso 5. Alguém leia para nós. Filipenses 2, 5. Abriu? Pode ler. E qual é o sentimento que houve em Cristo Jesus? Qual, meus irmãos? Continua lendo, por favor. Então, meus irmãos, Jesus, ele entendeu qual era a sua responsabilidade e por amor veio a esse mundo dar a sua vida por pecadores imerecidos. Ele obedeceu a Deus, ele obedeceu ao chamado para sacrificar a sua vida em prol da salvação de outras pessoas. Quando Paulo fala, tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus,
deixa claro sobre o poder impactador do evangelho nas nossas vidas. Porque quando nós servimos a Deus e aos irmãos em Cristo, nós estamos fazendo exatamente qual é a vontade de Deus. Somos, conforme Romanos 8:29, conformados à imagem de Jesus. Então, meus irmãos, a transformação pelo evangelho não é uma transformação exterior, mas é uma transformação de coração. É uma transformação de mentalidade. Em terceiro lugar, meus irmãos, a resposta à transformação. Qual que é a resposta a essa transformação pelo evangelho? Comprometimento com o reino de Deus. Abre sua Bíblia para o livro de Mateus, capítulo 6, verso 33. Ou, se você sabe de cor, alguém pode dizer para nós aí, Mateus 6, 33? Exatamente, meus irmãos. O reino de Deus é a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, qual que é a prioridade do reino de Deus? Nós vamos entender um pouco mais sobre o que é esse comprometimento mais tarde. Mas qual que é a nossa prioridade? Paulo vai responder isso em Gálatas 2:20. Eu lerei esse texto. Gálatas 2:20 vai dizer o seguinte. Pode abrir sua Bíblia lá. Gálatas capítulo 2, verso 20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo na fé pelo Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, meus irmãos, entendam uma coisa. Quem é transformado pelo Evangelho, vive para quem? Vamos tentar de novo? Quem é transformado pelo Evangelho, vive para? Pergunta. Você vive para Cristo? Não há necessidade de resposta. Aí você vai dizer, pastor, claro, pastor. Só que a pergunta ela é um pouco mais extensa do que essa que eu fiz para vocês. De que maneira o seu viver para Cristo impacta a sua vida individual, a vida da sua família e a vida das pessoas que estão convivendo com você diariamente? E vamos além, de que maneira que a sua vida para e por Cristo tem impactado a vida dos seus irmãos em Cristo. Porque simplesmente dizer que vive para Cristo, meus irmãos, não há valor se não for acompanhado de atitudes. É por isso que a transformação pelo Evangelho é uma transformação interior. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. É lindo, meus irmãos. Não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Maravilhoso. Se não vier acompanhado de prática, não tem valor nenhum. Zero. Zé fini. Absolutamente nada. Meus irmãos, o compromisso com o reino de Deus envolve submissão ao rei e participação em sua missão, em sua obra. O cristão verdadeiro, ele vai amar a Deus, ele vai amar a igreja de Deus, ele vai amar a obra de Deus, porque nós entendemos que tudo aquilo que envolve a Deus, nós precisamos amar. Precisamos amar os nossos irmãos. Precisamos amar a palavra de Deus. Precisamos amar o reino de Deus. Então a nossa prioridade é viver para Cristo. Agora, para a compreensão de todos, qual é o nosso compromisso prático em relação ao comprometimento com o reino de Deus? São três. O primeiro comprometimento que nós temos com o reino de Deus é proclamar o Evangelho. Não é a ordem de Jesus, ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura? É um mandamento.
Então, o nosso primeiro compromisso prático com o reino de Deus é pregar o evangelho. Mas um segundo compromisso prático está em Atos 1:8. Abre sua Bíblia lá. Se você sabe de cor e quiser falar para toda a igreja, fique à vontade. Alguém sabe de cor Atos 1:8? Se não souber, vai lá, abre sua Bíblia, vai para o livro de Atos. Meus irmãos, tem que decorar mais versículos, hein? Versículos são importantíssimos para serem decorados. Vamos lá. Atos 1:8, alguém leia para nós. Então, qual é o segundo compromisso prático? Quando o Espírito Santo passa a habitar em nós. Sermos o quê? Testemunhas. E não só sermos testemunhas, mas sermos testemunhas fiéis. Esta mensagem que Cristo nos leva ou nos manda proclamar, é necessário que nós sejamos testemunhas. Então nós só podemos testemunhar algo que nós conhecemos. Eu não posso chegar aqui e falar para vocês uma receita de bolo, porque eu só sei comer bolo, eu não sei fazer. Eu não posso falar algo que eu não tenho a menor ideia. Agora, se você pega aí a irmã Vani, a dona Lívia, você pega alguém que gosta de fazer bolo, ó, sem pestanejar, fala, você precisa disso, daquilo. Essas pessoas, elas podem testemunhar daquilo que elas fazem, daquilo que para elas é fácil. Agora, eu não vivo isso. Eu não sei fazer. O dia que a minha esposa, ela antes da Ana nascer, os irmãos sabem, a gente teve algumas situações aí, as quais 2 vezes a Tati ficou grávida, e uma delas, ela não podia sequer levantar da cama. A pobre coitada precisou passar 1 mês comendo da minha comida. Então, assim, era frango no almoço e frango no jantar. Era a única coisa que eu sabia fazer. Só frango frito, grelhado, né? E aí, por vezes, ela reclamava, por quê? Porque eu caprichava na pimenta do reino. Eu gosto de pimenta do reino. Então, meus irmãos, não é o meu ponto forte. Posso me aventurar às vezes, mas eu não posso dizer que eu sou alguém que é uma testemunha fiel de saber cozinhar, porque eu simplesmente não sei. A questão é que se Cristo habita em nós e nós vemos o poder de Deus nas nossas vidas, nós podemos testemunhar às pessoas. Entendam, as provações servem para essa finalidade, para que nós sejamos testemunhas do poder de Deus nas nossas vidas. É por isso que nós precisamos valorizar as provações. Então, 2 compromissos práticos nós já vimos: proclamar o evangelho, vivermos como testemunhas fiéis. O terceiro compromisso prático você vai encontrar em Gálatas capítulo 5, verso 13. Vamos lá, abram suas Bíblias, Gálatas capítulo 5, verso de número 13. Alguém lê para nós? Nós já estudamos Gálatas exaustivamente, mas eu chamo a sua atenção para que o compromisso prático dos cristãos, segundo Gálatas 5,13, é servir uns aos outros em amor. Quando o apóstolo Paulo ele fala aos Gálatas, aqui no começo do verso 13, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis a liberdade para dar ocasião à carne. O que o apóstolo Paulo quer dizer? A liberdade que nós temos em Cristo não é uma licença para nós fazermos aquilo que nós quisermos. Nós não temos carta branca de Deus. Você pode fazer aquilo que você quiser. Pode cometer o pecado que você quiser. Pode fazer exatamente aquilo que o seu coração mandar. Não.
Nós somos livres em Cristo para adorá-lo. Não precisamos de tradições, não precisamos seguir a ideia de homens, porque nós podemos servir a Deus em qualquer lugar. Essa é a liberdade que nós temos. Porém, ao sermos livres em Cristo, nós somos chamados a servir uns aos outros. Só que não somente servir uns aos outros, servir uns aos outros em amor. E servir uns aos outros em e com amor fortalece os nossos laços. Porque existe uma diferença muito grande entre servir uns aos outros e servir uns aos outros com amor. Eu usei esse exemplo recentemente. Estava conversando com a Ayrton na quinta-feira. Nós que somos pais, você não gosta quando o seu filho ou sua filha chega, lhe dá um abraço, lhe dá um beijo, diz: pai, mãe, eu te amo. Você gosta? Gosta ou não gosta? Vocês estão acordados, gente? Eu estou vendo aí que tem muitas pessoas, alguns, né, que estão lutando com os olhos aí, vai tomar uma água, né? Senão você vai cair do banco, vai ficar meio feio. Mas a questão é o seguinte: você gosta quando você recebe um abraço, você recebe um beijo? Você gosta? Ótimo. Só que não é melhor você receber um abraço, um afeto, um carinho, quando você não precisa pedir? Todo mundo gosta disso. Quando você recebe um carinho do marido, da esposa, quando você recebe uma flor, um presente, todo mundo gosta de ser adulado. Agora, se toda vez você tem que ficar falando para o seu filho: dá um abraço, dá um beijo, não tem o mesmo valor do que quando feito em amor. Nós que estamos aqui, nós somos servos uns dos outros. Nós precisamos nos servir. Não é simplesmente pegar ali, vou dar uma bolachinha. Não é isso. Mas é nós estarmos prontos nas necessidades de todos os irmãos. Só que não só isso, é fazer isso com amor. Então, se você está na igreja, você vê um banco desarrumado, você vê um copo jogado, em prol do bem coletivo, você vai, pega o copo e joga no lixo. Se você vê que tem o social para ser servido, se você pode participar na partilha do social, meus irmãos, todas essas coisas são oportunidades para que nós possamos servir uns aos outros em amor. Aquilo que eu já disse a vocês, nós precisamos estender a comunhão com os irmãos para fora da igreja. Não só aqui dentro. Nós precisamos ter comunhão uns com os outros além. É usar as redes sociais, é usar o telefone, é usar o carro, é usar a nossa casa em prol do bem dos nossos irmãos. E quem não valoriza isso, não valoriza o reino de Deus. Não valoriza. Se nós não dermos o devido valor aos nossos irmãos, não valorizamos o reino de Deus. Olha o que Eclesiastes 4:12 vai dizer. Ô Paulo, dá uma olhadinha lá fora, por favor. Vamos lá. Eclesiastes 4:12. Calma, gente. Só pedi para ele dar uma voltinha lá fora. Alguém leia para nós, por favor. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Aqui nós temos um claro exemplo da importância da união e da comunhão entre os irmãos. Eu quero encorajá-los a sempre compartilharem os seus pedidos de oração, a sempre compartilharem as suas bênçãos. Porque por vezes, como irmãos em Cristo, nós não temos a oportunidade de orar de maneira mais prática, ou pelo menos de maneira mais fervorosa, se nós não sabemos as necessidades que os nossos irmãos têm. Às vezes você pode simplesmente colocar ali nas quartas-feiras, ou num dia qualquer: olha, irmãos, orem por mim, porque o dia não está sendo fácil, orem por mim, pela minha família, pelo meu primo. É importante nós sabermos como nós podemos ser úteis
aos nossos irmãos em Cristo. Por quê? Porque o cordão de 3 dobras, ele não se rebenta com facilidade. Dentro da igreja, ninguém pode se sentir excluído. Eu falei recentemente sobre a questão das personalidades. Na quarta-feira eu falei sobre isso. Meus irmãos, se nem com a nossa esposa e nem com o marido a gente se dá 100% bem, por que nós queremos que os irmãos sejam perfeitos no trato? Nós precisamos entender que nós somos uma família. E como família nós temos as nossas dificuldades, mas claro, nós precisamos agir amando uns aos outros, entendendo e suportando uns aos outros em amor, como Paulo fala aos Colossenses. Dentro do tema, transformados pelo Evangelho, nós vimos o que é o Evangelho, a transformação pelo Evangelho, a resposta à transformação, que é o compromisso com o reino, e finalmente, como podemos experimentar a transformação do Evangelho diariamente. Efésios capítulo 4, abre sua Bíblia lá. Efésios 4, 22 a 24. Vamos lá. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Eu quero pedir a sua licença, se você quiser me acompanhar no seu celular, eu lerei esse texto na versão NVT. Se você quiser, como eu disse, você pode me acompanhar ali. Mas vai dizer o seguinte, para dar uma maneira um pouco mais fácil para que todos possam compreender. Livrem-se da sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se da sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa com Deus. O que isso significa? Exatamente aquilo que nós falamos há pouco. Alguém que é transformado pelo Evangelho, ele é verdadeiramente transformado. É uma transformação do seu coração e da sua mente. Então, como que nós podemos experimentar essa transformação? Primeiramente, medite no Evangelho. Todos vocês conseguem lembrar daquilo que você era sem Cristo e daquilo que hoje você é em Cristo? Antigamente eu tinha tais hábitos, eu fazia tais coisas, mas depois que eu entreguei a minha vida a Jesus, tudo foi transformado. Eu sei que algumas pessoas que cresceram no lar cristão têm um pouco de dificuldade de pensar nesse tipo de coisa, porque aqueles que, assim como eu, receberam Cristo em uma parte da sua vida, nós tivemos um período onde nós vivemos nossa vida servindo ao mundo, servindo às concupiscências da nossa carne. Mas precisamos entender aquilo que Cristo fez por nós. Charles Spurgeon vai dizer o seguinte: nada transforma o coração como contemplar a cruz. Se você precisa de algum motivo para pensar o que Cristo fez por vocês, contemple a cruz de Jesus. É simples, meus irmãos. Essa transformação só veio através do sacrifício de Jesus. É por isso que eu tenho dado tanto valor aos estudos que nós temos feito nos domingos à noite, antes das férias, falando sobre os fundamentos da salvação. Porque nós precisamos entender o valor que foi pago pela nossa redenção. Além de meditar no Evangelho, nós precisamos andar no Espírito. Gálatas 5,16, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Então, qual que é o segredo das pessoas fiéis a Deus? Andar no Espírito. Comprometa-se com a palavra de Deus. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Abre sua Bíblia lá.
2 Timóteo 3, 16 e 17 é o nosso último versículo de hoje. Comprometa-se com a palavra de Deus. Alguém leia para nós, por gentileza. Pergunta: qual é o instrumento que Deus usa para renovar a nossa mente? Qual? Vocês estão com dúvida, pessoal? Qual é o instrumento que Deus usa para transformar a nossa mente? É meio óbvio. Não é o gibi da Turma da Mônica que vai ser. Não é a 0 hora. O único meio de transformar a nossa mente e o nosso coração é a palavra de Deus. Então você já começa por aí entendendo que a tragédia do cristianismo atual é que os crentes não amam a palavra de Deus. Nós muitas vezes temos tempo para tudo, menos para investir um tempo de qualidade na leitura da palavra de Deus. Se você acha que vir aos cultos vai transformar sua mente, você está redondamente enganado. Por mais que a palavra de Deus deixe claro que vir ao culto é um mandamento, o que vai transformar a nossa mente é a palavra de Deus. Que assim como Hebreus 4,12 diz, ela é como uma espada que penetra os nossos corações a ponto de dividir juntas e medulas. Então, meus irmãos, ela quebranta os nossos corações e transforma a nossa mente. Esse é o único meio que pode verdadeiramente transformar cada um de nós. Então, meus irmãos, para concluir essa manhã, transformados pelo Evangelho. Se você entregou a sua vida a Jesus, você já experimentou essa transformação. Mas esse é um processo que vai durar todo o nosso tempo enquanto estivermos nesse mundo. Sejamos conformados à imagem de Jesus cada dia. Mas para isso é importante a palavra de Deus nas nossas vidas. Então, a pergunta essa manhã é a seguinte: o Evangelho tem transformado a sua vida? Ou você ainda está preso aos padrões que esse mundo lhe oferece? Eu não posso responder por vocês. Se o Evangelho tem transformado a sua vida, é como sal e luz. Não pode ser escondido. A importância, meus irmãos, essa manhã, é nesse momento você abrir o seu coração para a obra do Evangelho. Que você possa permitir que o Espírito Santo possa transformar a sua mente e o seu coração. Só que para isso, o que é necessário? Comprometimento com o reino de Deus. Por mais que nós vamos nos aprofundar nesse tema mais tarde, não há como fugir. Comprometer-se com Deus começa através da transformação pelo Evangelho. Então, assim como nós começamos esse ano, Romanos 12:2, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É importante entender que a nossa mente só será transformada pelo Evangelho. Quero pedir que você baixe sua cabeça, feche seus olhos. Porque é um tempo onde somente você e Deus conhecem o seu coração. E você pode refletir nas suas atitudes. Não quero, meus irmãos, não quero que você levante do seu lugar, venha à frente, mostre publicamente a sua decisão. É importante que você tome uma decisão individual. Que primeiramente você se comprometa com Deus. E quando fizer, ou se já está fazendo, será notório a outras pessoas.
Ser transformado pelo Evangelho vai impactar as nossas vidas. É como se você jogasse uma pedra no lago. Você sabe que aonde a pedra pega, as ondas elas vão avançando cada vez mais. É assim o Evangelho nas nossas vidas. Então talvez este seja o momento de você clamar ao Senhor. Senhor, perdoe as minhas atitudes. Perdoe o meu afastamento do Senhor. Perdoe porque eu não tenho dado o devido valor ao Senhor, à tua obra. Eu não tenho meditado no Evangelho. Eu não tenho procurado a renovação da minha mente pela palavra de Deus. Talvez esse seja o momento de você clamar ao Senhor que lhe perdoe. E principalmente pedir ao Senhor que lhe fortaleça a viver uma vida de amor à palavra de Deus. Lembremos, meus irmãos, ser transformados pelo Evangelho significa uma mudança radical e contínua. Implore ao Senhor, clame ao Senhor para que Ele possa lhe ajudar. Ó Deus, fortalece os irmãos, fortalece aqueles que estão nos ouvindo pelas redes sociais. Ajuda-nos a viver uma vida digna do Senhor. Ajuda-nos a compreender que o fato de estar na igreja não transforma ninguém, se nós não conhecermos o poder transformador do Evangelho. Obrigado pela sua palavra, Senhor. Obrigado pelo incentivo que temos. Damos graças ao Senhor em nome de Jesus. Amém.